Bom dia, boa tarde ou boa noite e a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria de eu estar aqui agora. É uma coisa que eu venho há muito tempo, realmente há muito tempo, há mais de um ano, eu penso em falar isso. Eu sou um estudioso desse livro, a Bíblia. Eu não só leio, como eu pesquiso, eu estudo, eu vejo outros livros e eu pergunto ao próprio autor do livro, que é o próprio Deus. E eu, como evangélico e sou da denominação Assembleia de Deus, eu sou muitas vezes imposto na parede, né, por doutrinas que conhecem a Bíblia porque os outros ensinaram, e não porque pegaram a Bíblia para ler. Isso tem tocado no meu coração. Eu não sei se vou um dia poder falar isso na igreja. Eu gostaria que meu vídeo viralizasse, que o mundo todo pudesse entender. O que eu vou explicar agora, eu acabei de explicar para quem está acompanhado o meu canal. Eu estou estudando a Bíblia toda, estou explicando, né, texto por texto. E eu acabei agora de fechar Josué, o livro de Josué. É o 6º livro da Bíblia. E mostra ali, né, o povo de Israel, mostrando a geração de Israel, o crescimento do povo de Israel, a formação da nação de Israel, que é um país. É um país que fica lá do lado da Arábia, que faz divisa lá com o Egito, com o Líbano, com a Síria. A origem desse país. Mas eu quero te mostrar agora, esse capítulo, esse vídeo, vão ser 12 vídeos. Eu vou tentar fazer 12 vídeos para não ficar muito grande. Eu quero te mostrar quem é Deus. Mas que você aí do outro lado fala assim, mas não tem como entender um Deus. Tem como entender, sim, um Deus. Só não quero, só é difícil você querer aprender ou querer aceitar a sua maneira. Porque se eu disser assim, Deus mata as pessoas, você aí pode não concordar. Não, Deus é bonzinho. E se eu falar assim, não, pô, Deus é bonzinho, perdoa todo mundo, você pode pecar à vontade, trair sua esposa, seu cônjuge, cheirar e depois ir lá pedir perdão e Deus vai estar sempre te perdoando. Você pode roubar e Deus vai estar sempre... E você toca, não, Deus é justo, Deus... As pessoas nunca vão ficar satisfeitas, porque muitos foram ensinados que nós servimos um Deus bonzinho e outro que nós servimos um Deus carrasco, um Deus que para ele te ouvir você tem que ficar 1 hora de joelho, senão ele não te ouve. Você ficou ali 10 minutos e as suas palavras acabaram, pronto. Olha, a tua oração nem subiu porque você ficou só 10 minutos. Para Deus te ouvir, 1 hora de joelho. Seu corpo já está todo cansado. Não, tem que ficar mais. É o sacrifício. Você tem que estar ali sofrendo, aí Deus te ouve. Tem pessoas que são assim e foram ensinados assim. E hoje eu vou começar a ensinar em 12 capítulos. 12 capítulos. Quem é Deus? Queira você querendo aprender ou não, quem é Deus? E um dos pontos controversos é sobre o livre-arbítrio. Esse é o ponto-chave de tudo. O povo, a minha igreja, o povo assembleano, acha que se tem um livre-arbítrio, que você pode fazer o que você quiser, que você pode escolher o caminho que quer seguir, que é você que escolhe, eu quero aceitar a Jesus. E eu vou ensinar que não existe livre-arbítrio.
Não existe o livre-arbítrio. Eu vou te provar na Bíblia. Queira você aprender ou não, queira você acreditar ou não, não existe livre-arbítrio. Uma coisa agora que eu vou falar e você com certeza já vai falar, vou desligar o telefone, vou desligar o vídeo, você pode passar, você tem a oportunidade. É que Deus faz pessoas para ir para o inferno e pessoas para ser salvas. Você agora deve falar assim, eu não acredito, isso é uma heresia, Deus não pode mandar pessoas para o inferno, fazer pessoas para ir para o inferno. Pode. Não existe livre-arbítrio, existe predestinação. Todas as pessoas vieram para um propósito. Existem pessoas que vieram para ser bandidos. Escuta o que eu estou falando. Tem pessoas que vieram para ser estrupadores, esquartejadores de pessoas. Tem pessoas que nasceram para ser um policial. Tem pessoas que nasceram para varrer rua. Tem pessoas que nasceram para ser médico, salvar vidas. Tem pessoas que nasceram para ser missionários, que pode botar uma arma na cabeça, que pode atear álcool, gasolina e falar assim, negue a Jesus, senão você vai morrer queimado. E ele fala, pode botar fogo. E tudo isso que eu te falei sobre a predestinação está no versículo 1 da Bíblia. Você nunca reparou. O versículo 1 da Bíblia e o versículo 2 da Bíblia não são iguais. Não são continuação. Você fala, é impossível. Então temos eu já li isso de Gênesis e o versículo 2, o qual falei que um não completa ao outro, que um não pertence ao outro. Você que está aí na Bíblia, né, se você tiver a sua Bíblia, mas se não tiver, eu vou estar escrito aí. Em Gênesis 1, verso 1, nos diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Simples interpretação. Criou, quer dizer que não existia. Quando você cria algo, porque aquilo ali não estava ali, você o criou. Né? Por que a palavra céus está em plural? Porque não existe somente um, existem três. E a terra está em singular porque está dizendo essa terra. Ok? No princípio criou Deus os céus em plural e a terra em singular. Então a terra representa esse planeta em que vivemos, em que eu estou falando contigo. Céus são três céus, o qual nós vamos estudar esse capítulo. Nós vamos estudar sobre a criação dos universos. Mas o versículo 2, só para te deixar curiosidade, diz assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito movia sobre a face das águas. Concorda? Aí você fala, como que esse versículo não está dizendo no versículo anterior? Está dizendo sobre essa terra também. Para pensar comigo. Versículo 1. Eu criei a terra. Então essa terra não existia. Concorda? Ela não existia aqui nesse espaço que ela vive lá fora no espaço. Ela não existia. Deus o criou. Boa interpretação. Deus o criou ela. Tá bonitona. Já no versículo 2 está dizendo, e a terra era sem forma e vazia. Se você relacionar o versículo 2 ao versículo 1, está dizendo que Deus veio e já pegou uma terra danificada. Ele tentou recauchutar algo que já estava quebrado.
Será que existe outro Deus? Será que o pai dele, o avô dele passou por aqui, fez um planeta, ele se autodestruiu e veio o filho, que é o Deus que a gente conhece, e caramba, o planeta que meu avô fez está sem forma e vazio. Não. Não existe isso. O versículo 2 já mostra Deus de novo aparecendo, mas o planeta que ele fez, a gente não sabe quanto tempo estava destruído. E algo aconteceu nessa destruição. O intervalo do versículo 1 ao versículo 2 é muitos anos. No princípio criou Deus os céus e a terra está nova, a 0 quilômetro, com seres habitando. E a terra era sem forma e vazia, ela já está destruída. O versículo 2 já mostra Deus de novo aparecendo e já encontrando ela morta. E o que aconteceu do versículo 1 ao versículo 2? Quanto tempo passou? É isso que eu quero que você entenda e vai aprender um pouquinho. Esse capítulo, esse vídeo que nós estamos aqui, eu vou te provar que esse planeta em que vivemos não foi feito para você. Não foi feito para nós, seres humanos. Você fala, como é que pode? Claro que foi feito. Se você ler em Gênesis 1, está ali, Deus criou o homem, criou os animais. O primeiro projeto para essa terra, quando Deus fez essa terra, era para os dinossauros. Eles realmente existiram. Realmente existiram. O Big Bang, que foi uma explosão, né? Muitos que não acreditam em Deus acreditam no Big Bang, que ela realmente aconteceu. Ela aconteceu há quanto tempo, Marcelo? Há 13 bilhões de anos. Repete comigo, 13 bilhões de anos. O Big Bang. O planeta Terra, ele tem 4 bilhões de anos. Então, quando esse planeta foi feito, o Big Bang já tinha acontecido há 9 bilhões de anos. Quando Deus fez esse planetinha, a origem do universo já estava feita. O Big Bang, vamos lá, a história agora. Como ele aconteceu, as pessoas que não acreditam em Deus acreditam no Big Bang, né? As pessoas vai sempre, né? Não, que Deus não existe, que nós viemos, né, do macaco da bactéria do não sei de quem, papapá, da lava do vulcão, e papá, e vai chegando do Big Bang. Então, quem fez o Big Bang? Porque para você acender um palito de fósforo, você tem que pegar uma caixa, pegar o palito e fazer o movimento. Então, para o Big Bang existir, alguém teve que fazer existir. É aí que os cientistas, é aí que as pessoas que não acreditam em Deus ficam, porque alguém teve que fazer. Se você deixar uma caixa de fósforo e um palito ali, voltar 30 anos depois, o caixa de fósforo vai estar ali, o palito ali. O palito não tem ação de se auto-acender. Alguém tem que pegar e acendê-lo. O Big Bang teve que ter um ser superior, um Deus, um supremo, um grandão, não sei como, teve que ter uma força sobrenatural para ativá-lo. É obrigatório, o Big Bang não pode vir sem ação de alguém. E eu quero que você entenda. O Big Bang aconteceu há 13 bilhões de anos e nosso planeta tem 4 bilhões de anos. Quando ele estourou, ele criou várias galáxias, vários universos. Cada universo, a minha imagem agora vai sumir.
E o que vai aparecer aí são desenhos para você entender. Cada universo tem um buraco negro. É como se fosse um ralo de uma pia. Quando ela está cheia de água, se você tirar ali a tampa, a água some por ali e vai correr para outro lugar. O buraco negro é isso. Quando você entra num buraco negro, você passa a ser para outro universo, outra galáxia. Elas são interligadas. Quantas galáxias existem, Marcelo? Não tem como saber. Escuta, não tem como saber. Os maiores computadores do mundo tentaram contá-las e já são 400 milhões de galáxias. Preste atenção agora. São coisas de sua cabeça fazer assim, ó. São 400 milhões de galáxias. Uma galáxia, umazinha só, tem aproximadamente 1 milhão de sóis, de estrelas. Estrela, o nosso Sol é uma estrela. A estrela é 10 mil vezes maior que o nosso planeta. Então o Sol, ele é uma estrela, ele é 10 mil vezes maior que o nosso planeta. Claro que também existem estrelas maiores do que o nosso Sol. Então é 20, 30 mil vezes maior que o nosso planeta. Então cada galáxia tem 1 milhão de estrelas, de sols, espalhados. E cada sol costuma ter planetas girando em volta delas. Então, se em cada galáxia tem aproximadamente 1 milhão de sóis e cada sol tem planetas girando, se fosse um planetinha girando em cada um, seria 1 milhão de planetas. Que existe 1 milhão de sóis, 1 milhão de planetas. Mas nem todos são um. Por exemplo, o nosso Sol faz ficar girando 9 planetas, que agora é considerado 8, né? Porque Plutão não é mais um planeta, né? Mas na época que eu estudei eram 9 planetas, hoje é só 8. Então o nosso Sol tem uma gravidade de ficar puxando em volta de si 8 planetas. Tem estrelas que tem 30 planetas, tem estrela que só tem 1 planeta. Então, aproximadamente os computadores dizem que em cada galáxia existe aproximadamente 1 milhão de sóis com 1 trilhão de planetas. Porque cada sol tem vários planetas. Então, seria 1 milhão vezes. Então, aproximadamente tem 1 trilhão de planetas. Isso só numa galáxia. E existem aproximadamente 400 milhões de galáxias. Não é 400 mil, é 400 milhões de galáxias. Isso tudo com um poder, o Big Bang. Em cada galáxia existe um buraco negro, onde ao você entrar ali, quando você vai se aproximando, o tempo para. O tempo em que você está vendo aqui o relógio, ele para. Então, se você demorar 10 anos para chegar até o buraco negro e ao atravessá-lo, pode ser que ele devolva os seus 10 anos. São coisas que na sua mente, você fala assim, como é que o tempo pode parar dentro de um buraco negro? É a lei da física. Então, somente na nossa galáxia tem 1 trilhão de planetas. E por que a gente bate no peito dizendo nós somos os únicos seres vivos que Deus fez?
Aí você vai falar assim, mas você já está entrando em heresia, porque a Bíblia realmente não vai falar que existe vida em outros planetas. Concordo contigo. Concordo contigo. E se existir vidas em outros planetas e lá tiver uma Bíblia, também não vai dizer que nós existimos. Porque para eles tem que ter somente um Deus. E para nós temos que ter também somente um Deus. Para eles tem que ter um pensamento, nós somos o único e Deus nos ama. E nós temos que ter o pensamento, nós somos os únicos e Deus é o Todo-Poderoso e nos ama. Aí você está dizendo, então você está fazendo uma heresia que a Bíblia não existe, não está dizendo, não está dando respaldo que exista. Né? Se a Bíblia não fala lá fora que existe vida em outro planeta, eu não quero que você acredite que existe vida lá fora. Eu só quero que você ponha para pensar a sua cabecinha, né, nosso cérebrozinho, que um Google, né, do smartphone é 1 milhão de vezes mais inteligente que nós. Então você imagina nosso cérebro diante de um Deus. Se Deus tem aproximadamente 400 milhões de galáxias, e em cada galáxia tem 1 trilhão de planetas. Então existem mais planetas do que a areia da praia. Você já pegou uma montoeira de areia? Você imagina cada pedrinha ser um planeta. Você não acha que seria desperdício de poder Deus fazer essa dimensão de planetas, mais do que a areia da praia do nosso planeta, para dizer assim, olha, só tem vocês, tá bom? Realmente a Bíblia não te dá respaldo para você imaginar que existe vidas em outro planeta. Mas você é um ser inteligente. Se você quer acreditar que Deus fez 400 milhões para Marte, mas vamos botar 400 milhões para ficar uma conta, que existe 400 milhões de galáxias, com 1 milhão de estrelas nela, com 1 trilhão de planetas em cada um, com buracos negros que você entra e sai em outras galáxias. Tudo isso para dizer, olha, somente em uma galáxiazinha aqui vou fazer um planetinho. Isso é o caso de você pensar. Cada um tem um pensamento, cada um tem um raciocínio. É como se você disser que Deus não pode fazer pessoas para ir para o inferno, que seriam injusto ao seu modo de pensar, ao modo humano de pensar. Seria injusto Deus fazer seres humanos que vão para o inferno e seres humanos que vão para o céu, que vá para o paraíso. Seria injusto, mas injusto ao nosso pensamento, não há de um ser supremo, não há de um Deus criador de galáxias e criador de planetas com vida. Quando Deus gera uma vida, agora vamos falar sobre o nosso planeta. Então Deus criou céus, no princípio. Porque a palavra começa o princípio? Porque o princípio não te dá respaldo de seu tempo que é. No princípio criou Deus os céus. Céus por quê? Cada planeta tem o seu próprio céu, né? Nosso planeta tem esse céuzinho azul, às vezes fica nublado, às vezes fica preto que vai chover, às vezes fica sem nuvem. É o primeiro céu. Marte também tem o céu dele lá, todo cinza. Júpiter está sempre em furacões, em tufões, lá também tem o céu dele. E assim vai. Cada um tem o seu céu. É o primeiro céu, é o céu que nós conseguimos ver. O segundo céu são os 400 milhões de galáxias, de universo. Universo e galáxia é a mesma coisa. 400 milhões de universos. E se Deus resolver fazer em cada universo somente
Um planeta de 1 trilhão fazer um com vida, seria 400 milhões de planetas com vida. Mas a gente não consegue nem chegar a Marte, ainda mais chegar no nosso buraco negro. Nós estamos no nosso buraco negro 20 mil anos-luz. Se você criasse uma espaçonave que corresse a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros em um segundo, com essa velocidade você dá a volta à Terra em 7 segundos. Com essa velocidade você vai daqui lá na nossa estrela, o Sol, em 9 minutos. Se você fizer uma nave dessa velocidade, que nós não conseguimos fazer, você chegaria no buraco negro a 20 mil anos. Demoraria 20 mil anos. Teria que botar uma civilização, ela ia morrendo e a nave está a 300 mil por segundo. Então, quando for chegar lá, você vê, da nossa galáxia, nosso universo, nós estamos, não é nem na ponta, nós estamos entre a ponta e no buraco negro, nós estamos aqui no meio. Numa estrela que ficamos girando, um buraco negro aqui e a ponta da nossa galáxia aqui. Isso é tudo Deus. Isso é tudo Big Bang. E como é que um planeta se destrói, Marcelo? Nosso planeta foi destruído. Vamos lá. Como é que é Deus? Deus, quando faz uma galáxia e ele faz, estrelas 10 mil a 20 mil vezes maior que o nosso planeta, ele cria uma estrela e ele resolve botar planetas, ele decide planeta morto, vivo. E quando porque a palavra dele tem força, a palavra de um Deus tem força. Quando ele fala, haja vida, a vida não começa a brotar em 24 horas. Aquilo demora. Porque ele permitiu, você vai ter vida. É assim que funciona. Quando ele fez o nosso Sol e criou Vênus, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Quando ele foi criando esses planetas, ele decidiu Terra, vida. Então, vida, morte. Então, escolheu nós aqui. Haja vida. Quando ele dita isso, aquele planeta começa em câmera lenta, usando a energia do Sol, ele começa a criar bactérias, começa a criar vida. Nosso planeta Terra tem 4 bilhões de anos. Os primeiros dinossauros começaram a existir há 300 milhões de anos. Então, de 4 bilhões a 300 milhões, a Terra ficou se evoluindo 3 bilhões e 700 milhões de anos. Ela ficou se auto-evoluindo. E aí aquilo que você aprende no livro de história foi o que aconteceu. Bactérias, e algas marinhas, girino, e papai, e dinossauro, e sapo, e foi criando os animais. E assim vai. Marcelo, como é que esse planeta se autodestruiu? Os dinossauros os primeiros dinossauros 300 milhões. Quando ficou a 250 milhões, que se passaram 50 milhões de anos, existiam várias raças de dinossauros, grandes, pequenos, herbívoros, carnívoros. A Terra gerou uma vida sozinha. Um grande meteoro de 9 quilômetros se chocou com a Terra. 9 quilômetros. O que é 9 quilômetros? Não é nada. Mas para a Terra fez o impacto de 1 milhão de bombas nucleares. Rachou a Terra. Rachou.
Ah, Marcelo, de onde veio essas pedras? Se Deus fez planetas, Deus também não vai criar. Ah, vou criar pedras. É uma coisa interessante. Deus realmente criou estrelas e planetas. Não criou pedras, asteroides. De onde veio esses asteroides? Tudo se tem um início e se tem fim com o nosso Deus. Deus criou o início e criou o fim. Uma estrela, preste atenção, uma estrela, ela tem a duração de 1 milhão a 10 milhões de anos de vida. Ela é hidrogênio explodindo como uma bomba atômica em segundos e muitas vezes, produzindo energia. Mas chega uma hora que o hidrogênio ele se torna um gás tão que ela se auto-explode. Isso você vai aprender com o tempo. Você pergunta ao seu professor de geografia, de física. E quando ela se auto-explode, ela fica imensa. Ela já é 10 mil vezes que o planeta Terra, mas ela estica com uma bolha. E ela leva os planetas que estão com ela. E ela estica e estoura. E ela evapora os planetas, deixando ele em pedaços de pedra. E empurra ele para todos os lados. Uma estrela, quando morre, é assim. Então, o meteoro que caiu aqui foi de uma estrela lá nos cafundés do Judas, que chegou o tempo dela, explodiu, levou planetas e aquilo vai levando meteoros para tudo quanto é lado. E veio aqui e bateu. Isso é, Deus criou os céus e a terra. Deu para você entender que você pode ser que não seja somente nós aqui na terra. Para me deixar somente nas minhas palavras, vou ler um pedacinho de Jó, quando Jó, achando injusto o castigo que ele estava recebendo, a prova que ele estava passando. Diz a Bíblia que Jó não pecou, mas Jó queria tirar uma satisfação com Deus, um porquê. E Deus apareceu para ele. Jó 38, verso de 1 a 6 diz assim: Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Se você ler o livro de Jó, até o capítulo 37, ele está perguntando: Deus, por quê, isso, aquilo, por quê? Então, Deus apareceu para ele e falou: Quem é que eu estou ouvindo palavras aí de um ser que nem conhecimento tem para falar comigo? Versículo 3, aí já Deus já chamando para ele: olha, cinge os teus lombos como homem, e eu vou te perguntar, e você vai me responder. Onde estava tu quando eu fundei essa terra? Versículo 4. Faze-me saber se tens inteligência. Cadê você quando eu fiz esse planeta? Há 4 bilhões de anos atrás. Quem lhe pôs as medidas? Se tu sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, quer dizer, a fita métrica, o metro, tudo nesse planeta é matemático. Tanto o norte como o sul, Equador, Greenwich, tudo ele é matemático, ele é perfeito esse planeta. Teve que ter alguém. Esse planeta não foi girado por um Big Bang à moda boi. Versículo 6. Sobre o que estão fundadas as suas bases, e quem assentou a sua pedra de esquina? Versículo 8. Ou quem encerrou o mar
com portas. Quando transbordou e saiu da madre, o oceano, esse planeta a gente chama de planeta Terra, mas ele é 30% terra e 70% água. Esse planeta é muito mais água, ele não deveria chamar planeta água. E essa água, ela só não invade, ela só não engole a terra, porque Deus o pôs uma porta, está fechada. Você sabia disso? Dentro da terra existe muita água, só que Deus o veda, olha. Quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por... Quando ele fez as nuvens, o sol bate na água, evapora gotículas e faz nuvens. Cadê você, Jó, quando eu criei isso? Quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as suas ondas empoladas. Ele chegou para Jó e falou: Jó, onde você estava quando eu liberei, abri um pouquinho a porta, saiu a água, começou a encher a terra, e eu fui, vedei e falei para o mar: olha, vocês vão parar aqui nessa areia. Estamos entendidos? Suas ondas vão quebrar aqui, e aqui vai ser o seu decreto. Vocês não vão passar da areia, porque eu não quero. Você já parou para pensar nisso? Você olha para o mar, você vai na praia, você vê aquele horizonte, e você vê aquelas altas ondas, e do nada vem até seu pé. Você já parou para pensar que é só o Big Bang que faz isso? Será que não existe a mão de um Criador por trás de tudo isso? Versículo 22 ao 35. Ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva? Deus chegou para Jó e falou assim: você já viu como a neve é, quando o sol bate, que ela cristaliza? Você já viu os tesouros da saraiva? A saraiva é a larva do vulcão. Você já viu? Não consegue ver, porque o ser humano não consegue chegar perto de uma larva de vulcão. Que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. A neve cai no momento certo. Onde está o caminho que reparte a luz e se espalha ao vento oriental sobre a terra? Sabia que o sol, quando bate na atmosfera, libera partículas de ultravioleta para todos os lados? Deus perguntando para Jó: onde estava você quando eu repartia a luz? Para que todos recebam a luz. Onde está? Quem é você para me querer entender o que eu faço? Quem abriu para inundação um leito? Chega lá um lago. Como é que a água parou ali? Quem abriu uma inundação para um leito? A água vem do fundo da terra e nunca para. Se você pegar uma cachoeira, coisa linda, uma cachoeira, a água caindo sobre a pedra, mas você vai seguir ela. Ela sai de dentro de uma montanha e vem do fundo da terra e nunca para. Nunca para. Noite e dia você envelhece, fica lá 80, 90 anos, morre e continua saindo água. Explica. Me explica. Será que você pode explicar Deus? Será que você tem cabeça para contender, para falar: não, nós somos o único, nós somos... Ele é grandioso. Ele é grandioso demais. Os próximos capítulos, você vai ficar de boca aberta.
Versículo 26. Não, versículo 25 ainda. E um caminho para os relâmpagos e trovões. Você já reparou quando um relâmpago, ele tem um caminho a seguir? E tem moléculas que ele vai pegando. Tudo orientado por Deus. Versículo 26. Para chover sobre uma terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente. Quem fez lá a nuvem lá no deserto chover? Foi você? Foi as maquinarias humanas? Para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva. A chuva, porventura, tem pai? Porque ela nasce e morre. Mas quem gerou a chuva? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Que faz cair neve do céu? É o ser humano? É maquinaria humana? Quando debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coala. Deus é criador de tudo. Para encerrar, Hebreus 1, verso 10. Tu, Senhor, no princípio fundaste essa terra, e os céus são obra de suas mãos. Então aprenda. Essa terra tem 4 bilhões de anos. E ela foi destruída por querer ou sem querer. Uma explosão de uma estrela, quebrando planetas lá na sua própria estrela. Um grande meteoro bateu aqui. Há 200 milhões de anos atrás, matando os dinossauros. E ela ficou destruída. Tá bom? Graça e paz.